Abril 17, 1 Samuel 22. Vamos ver o que aconteceu aqui. Davi retirou-se dali onde ele tinha estado com Jonathan, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando viram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Ou seja, Davi estava numa situação muito ruim, fugindo do rei. Então, todos aqueles que também estavam numa situação ruim se juntaram a ele, porque eles sabiam que de alguma forma Deus ia proteger Davi, e Davi ia ser rei, e todo mundo quer ficar amigo do rei. Então eles se juntaram a Davi, e Davi então formou um exército com essas pessoas, os endividados, os amargurados de espírito e os que se achavam em aperto. Era o exército do Davi. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse a seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Por que Davi foi para Moabe? Porque a bisa dele era de Moabe, era Ruth, a moabita. Então ele tinha parentes em Moabe. Ele foi se refugiar em Moabe, botou os parentes dele lá, o pai e a mãe. E olha o que ele fala: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele ainda não sabia. Muitas vezes a gente fica assim, sem saber, afinal de contas, o que Deus quer que eu faça? Quando é que vai chegar a minha hora? Porque ele havia ungido Davi rei, e ele não sabia como é que isso ia acontecer, nem o que ia acontecer no caminho. Então, a palavra de Davi é bem sintomática, explicativa do que ele sentia no seu interior. Deus está no comando de tudo, Deus está na direção de tudo. Eu não sei o que ele quer de mim ainda. Quando eu souber, eu venho aqui e pego meu pai e minha mãe. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar. Não fiques neste lugar seguro. Olha o que Deus falou para Davi, que o profeta Gade era de Deus. Deus está falando para Davi: não fica aí parado nesse lugar seguro, eu quero que você vá. Que coisa, hein? Entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete, na terra de Judá. Foi para uma floresta, onde ele não tinha segurança. Isso é que é obedecer a Deus, hein? Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Contaram que Saul, claro, estava perto. Acho que Deus já queria mesmo que isso acontecesse, óbvio, né? Achando-se Saul em Gibeá de Benjamim, aquele local que ele já sabe, que era um santuário, que havia acontecido aquele problema com o Efraimita, com a concubina, que os homens de Benjamim violentaram ela, aquela coisa. Então o Gibeá, de alguma forma, não por causa disso, obviamente, mas havia se transformado num santuário. E Saul foi para Gibeá, ficou debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim. Agora, ele vai fazer um discurso puxando a sardinha para o lado dos benjamitas. Dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas? Claro, porque o rei certamente havia escolhido para seus principais comandantes os irmãos conhecidos dele da tribo de Benjamim. Ele está falando: vocês acham que se vocês ficarem com Davi, Davi vai dar para vocês posição importante, como eu estou dando? Ele é da tribo de Judá, ele não vai fazer o que eu estou fazendo.
Isso é para convencer o povo a ficar com ele. Para que todos tenhais conspirado contra mim, por acaso ele é tão bonzinho assim para que vocês fiquem contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Ninguém falou na vagina, eu queria se meter nessa história. E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas como se vê neste dia. Ele ficou magoado, ele está magoado, claro, né? Ninguém há que se doa, então depois vocês não se compadecem de mim, porque ninguém contou para ele que o Davi e o Jonatas haviam feito uma aliança entre eles. Ele está dizendo aqui, o Davi armar cilada. O Davi nunca armou cilada para o Saul. Nunca. No momento ele só se defende o tempo todo. E ele podia, mas não fez. Então respondeu Doeg, aquele que estava escondido lá, o Aimeleque, lá no santuário, quando o Davi chegou e comeu o pão da proposição. Respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: viu o filho de Jessé chegar a Nobe a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou Adonai, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Contou tudo por rei. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam lá, e todos eles vieram ao rei. Mandou chamar todo mundo que estava lá. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê? Só que o sacerdote não sabia que o Davi mentiu para o sacerdote. Não sabia. Respondeu Aimeleque ao rei: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado em tua casa? O Aimeleque não tinha desculpas. Então o que ele fez? Chega um homem para mim que é genro do rei, que é chefe da guarda pessoal do rei, e que protege o rei, que é fiel ao rei. Todo mundo sabia que Davi era fiel ao rei, porque essas coisas se espalham, todos sabiam. Ele chega para mim e diz que vem a mandado do rei, e eu vou dizer que não para ele, vou dizer não vou dar pão, não vou dar espada. Era isso que o sacerdote estava dizendo para Saul. Ele não tinha desculpas. Ele estava falando: mas como que eu ia fazer isso? Ele ainda falou: quem é entre todos os teus servos tão fiel como Davi, genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Se ele é tudo isso para ti que é rei, e eu não vou honrá-lo? A casa de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Ele não sabia de nada realmente. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Sobrou para a família. Sempre sobra para a família. Tudo que nós fazemos de bom ou de ruim sobra para a família que vai segurar a onda. Se for bom, a família vai ser abençoada. Se for ruim, a família vai ser amaldiçoada. O rei respondeu: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa do teu pai, todo mundo. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor Adonai, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender suas mãos contra os sacerdotes do Senhor. Não tiveram coragem de matar os sacerdotes do Senhor. Tem que ter coragem para fazer isso. Então disse o rei a Doeg, o tal traidor, né? Traidor não, ele foi fiel ao rei: arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Esse cara
não temia-vos. Tá. Também a nobre cidade destes sacerdotes passou ao fio da espada homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Sobrou para a cidade também. Tudo que nós fazemos de bom e de ruim, sobra para a família e também sobra para a nossa cidade. Quando a nossa cidade está mal, é porque nós, que somos o povo da cidade, também estamos mal. Então, para que a cidade melhore, não adianta fazer passeata, não adianta botar cartazinho na janela. O que adianta é mudar de atitude e ter mais consideração, ter mais carinho, ter mais compaixão com aqueles que necessitam, mudar a sua maneira de viver, de agir. Aí a cidade vai ser melhor. Tem que mudar, cada um de nós tem que mudar. Não é fazer passeata, levantando o lencinho com bandeirinha. Passeata pela paz, sem mudança de atitude, é como passeata de um monte de ovelhinha na frente de uma multidão de lobos, matilha de lobos. Um monte de ovelhinha passeando e fazendo passeata. Matem os lobos, na frente dos lobos. Isso não resolve nada. O lobo vai lá e come a ovelhinha. O que nós temos que fazer é mudar nossas atitudes para que a cidade seja melhor. Isso é óbvio, né? Não estou falando óbvio, não estou falando lugar nenhum. Todo mundo sabe disso. Bom, também a cidade, o homem foi lá e passou a fim de espada, matou todo mundo. Criança, homem, velho. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Um dos filhos do sacerdote conseguiu fugir, que estava lá. E foi encontrar com Davi. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, o filho que sobrou, né, de Aimeleque: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de eu dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. E Davi ficou eternamente grato a Abiatar. Ficou com uma dívida de gratidão com ele, óbvio, né? Fica comigo, Abiatar, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. E o Abiatar ficou com Davi. Aonde Davi ia, Abiatar ia também.